Pessoal, o que está escrito aqui atrás? Hã? Diga comigo, governe. Vamos falar sobre isso. Vamos falar sobre isso e da importância dessa mensagem. Essa é uma mensagem que nós não tem tanto tempo assim que o Senhor nos trouxe essa mensagem e parte dela nós voltamos hoje pela importância do assunto, importância do tema. Abra sua Bíblia em Juízes 9, nós vamos meditar a partir do versículo 7, 9, 7, que diz assim, ó. Quando Jotão soube disso, subiu ao topo do monte Gerizim e gritou para eles: ouçam-me, cidadãos de Siquém, para que Deus os ouça. Certo dia, as árvores saíram para ungir um rei para si. Disseram a oliveira: seja o nosso rei. A oliveira, porém, respondeu: deveria eu renunciar meu azeite, com o qual se presta honra aos deuses e aos homens, para dominar sobre as árvores? Quer dizer, não vou mexer com o meu conforto, com o meu bem-estar, para assumir essa responsabilidade. Então as árvores disseram à figueira: venha ser o nosso rei. A figueira, porém, respondeu: deveria eu renunciar ao meu fruto saboroso e doce para dominar sobre as árvores? Depois as árvores disseram à videira: venha ser o nosso rei. A videira, porém, respondeu: deveria eu renunciar ao meu vinho, que alegra os deuses e os homens, para ter domínio sobre as árvores? Finalmente, todas as árvores disseram ao espinheiro: venha ser o nosso rei. O espinheiro disse às árvores: se querem realmente ungir-me rei sobre vocês, venham abrigar-se à minha sombra. Do contrário, sairá fogo do espinheiro e consumirá até os cedros do Líbano. Gente, oliveira produz o quê? Azeite. A figueira produz o quê? Produz o quê? E a videira produz o quê? Uvas, o vinho. E o espinheiro produz o quê? Só espinho. Tem nada para oferecer, só espinho. Aí, se a gente voltar um pouquinho nesse texto, você vai ver Gideão fez um trabalho tão poderoso, tão extraordinário, libertando Israel dos 7 anos de escravidão, dos 7 anos de opressão dos midianitas. 7 anos. Achou que não era capaz de fazer, achou que não tinha força suficiente, porque ele mesmo diz, né, como é que eu vou fazer isso, Senhor? Como eu posso libertar o meu povo, se eu sou da menor família, da mais pobre
e eu sou menor na casa do meu pai? E Deus falou, né, eu vou ser com você, eu estou te enviando, vai com a força que você tem. E ele não se sentia capaz da missão, mas confiou em Deus, e enfrentou corajosamente, e venceu de uma forma surpreendente. Mudanças importantes precisavam acontecer, porque toda aquela situação de escravidão tinha uma causa, e geralmente a causa do problema não é o problema. Eu vou falar sobre isso daqui a pouco, diga comigo, o problema não é o problema. Pensa nisso, por favor. O problema não é o problema. Como assim, bicho? Não estou entendendo. O problema é só o reflexo de algo. Tá bom? É só o reflexo. E aí, mudanças precisavam acontecer, porque quando você começa a leitura em Juízes 6, então o texto diz que de novo o povo fez o que Deus reprova. E por isso Deus entregou nas mãos dos midianitas. Então, o problema começava em casa. Ele precisava derrubar os ídolos que já estavam na casa do pai. Consequentemente, toda a nação idólatra também. E Deus só poderia fazer mudanças necessárias se acontecesse realmente aquela limpeza. Precisava haver uma limpeza começando pela, diga comigo, pela casa. Preste atenção no que eu vou falar para você, tá? Antes de enfrentar esse inimigo, que 7 anos vinha só roubando, empobrecendo, enfraquecendo a nação, trazendo ali miséria, perdas gigantescas, e preste atenção que eu não estou te contando a história de Gideão, tá bom? É só um exemplo aqui, e aquele inimigo, por conta da ausência da fé, os problemas eram internos, não era externo, então aqueles problemas geraram problemas maiores, que foi a escassez, a miséria, automaticamente a insegurança, a autoestima baixa, né? Porque inclusive quando Deus falou com Gideão, a autoestima dele estava lá embaixo. Ele não achava que ele podia fazer. Ele não achava. Porque 7 anos só perdendo, se ninguém deu conta, como é que eu vou conseguir, né? E a idolatria praticada pela sua família. Então, nós vemos a mesma coisa acontecer, e eu quero falar hoje uma coisa bastante séria, muito séria, e você vai prestar atenção no que eu vou falar a você. A mesma coisa aconteceu na casa de Jacó. No momento que Jacó entrou em apuros, por conta de atitudes dos filhos, e quando ele entrou em apuros e foi buscar a Deus, e Deus falou as coisas que precisavam ser mudadas, e dentre elas, estava lá na casa dele, os filhos, estava cheio de deuses estrangeiros, cheio de idolatria dentro de casa. Tantas coisas que havia entrado dentro de casa e Jacó não percebeu. No meio da sua casa, da sua família, estava tomado de deuses estrangeiros. Agora deixa eu falar uma coisa pegando esse gancho. Preste atenção no que eu vou dizer a você e, por favor, com muita seriedade, como uma advertência seríssima que eu vou fazer, porque hoje, quando eu meditava sobre isso, eu me recordava, a primeira atitude aqui, voltando um pouquinho, quando Jacó saiu da casa do sogro para ir cuidar das suas coisas, Deus o abençoou tanto, a mulher de Jacó, Raquel, amada por Jacó, roubou uns ídolos do pai dela. O pai dela tinha uns deuses e ela
resolveu pegar aqueles ídolos e carregar com ela na bagagem. Quando o pai deu falta daqueles ídolos, o pai ajuntou o seu exército, seus servos e correu atrás, porque ele achou que Jacó tinha roubado. E ele alcançou Jacó e a caravana de Jacó. E aí, quando ele acusou Jacó de roubo, Jacó disse: fica à vontade, vasculhe o que você quiser. E se tiver no nosso meio, aquele que tiver deve pagar com a vida, deve morrer. Olha a palavra que ele falou. Olha a palavra que ele liberou. Quem pegou esses ídolos deve pagar com a vida, vai morrer. E lamentavelmente a sua esposa tinha pegado. E aquelas palavras foram liberadas. E infelizmente ela morreu. O que o senhor quer dizer com isso? Hoje eu me recordava de um casal de empresários que eu atendia há alguns anos. E talvez ele tenha sido um dos maiores empresários dessa cidade. E ele, por conta, o casamento já vinha meio desajustado, e ele cometeu um adultério. E quando ele cometeu aquele adultério, a mulher, na fúria, na ira dela, ela virou e disse assim: a partir de hoje você vai perder tudo que você tem. Você vai ser pobre. E lançou essa palavra. E a partir daquele momento eles começaram a empobrecer. A partir daquele momento eles foram perdendo tudo. Eles foram definhando. Por quê? Por que eu lembrei disso? Porque é muito comum as precipitações. Nós estamos falando aqui de governe. Eu disse outro dia, tem o governo dos céus, o governo da terra e o autogoverno. Se você não começa pelo autogoverno, você vai governar o quê? Você não governa si, você não governa sua boca, você não governa suas emoções, você não governa, você vai governar o quê? Não tem jeito. Hoje eu estava agora há pouco falando com o meu genro, e eu disse assim para ele, e os mais antigos, talvez os garotos não conhecem muito sobre isso, mas os mais antigos, os mais experientes aí vão saber do que eu estou falando. Quando acontece um ferimento num animal, a primeira coisa que você faz, pelo menos no meu tempo era assim, se um animal é ferido, se um animal se corta, se um animal se fere, corre. Na minha época se aplicava um produto chamado Lepecide. Tem até hoje? Tem. Quem conhece Lepecide? Todo mundo conhece Lepecide? Roxinho, certo? Por quê? Você já tem que jogar Lepecide ali para evitar que a bactéria vem, a mosca senta para juntar, porque a mosca senta ali, solta a larva, vai virar berne, vai virar uma série de coisas, vai comer ele inteiro. Aquele ferimento vai se tornando realmente, vai comendo a carne do animal. Então você tem que curar imediatamente. Trata, joga Lepecide, já começa a esterilizar, começa o tratamento para fechar aquele ferimento. Porque a mosca, seja, ou uma bactéria, algo dessa natureza, vai se assentar ali. E isso, quem sabe do que eu estou falando, sabe que se não curar, vai virar uma infecção e vai matar. Pode perder, pode levar a óbito o animal. O que isso tem a ver com a gente, bicho? Mesma coisa. Aonde o diabo se assenta? Na ferida.
Aonde ele se aloja? Na ferida. Porque a partir do momento que ele se aloja na ferida, ele vai aumentando isso. Ele vai adoecendo a pessoa. Ele vai comendo, corroendo a pessoa. E aquilo pode, literalmente, levar à morte. Mas começa, que tipo de morte? Vamos lá. Morte da fé, morte do relacionamento. Vai gerando uma sucessão de destruições. E a hora que a pessoa se dá conta, ela está morta. Perdeu tudo. Então, na época, esse casal de empresário, quando eu atendi eles perderam tudo, tudo. Me lembro de uma expressão, ele falou assim, eu que tinha 8 carros, não sobrou um carrinho de feira. Não sobrou um carro de feira, para puxar, para comprar os alimentos na feira. E aí todas as consequências disso. Qual é o problema? Aí que está. A Bíblia diz que por suas palavras você será justificado, por suas palavras você será condenado. Por suas palavras. O mundo espiritual está aí para pegar as nossas palavras e transformar as nossas palavras em resultados. Eles não sabiam orar. Eles não sabiam quebrar. Até hoje tem gente na igreja que faz isso. Nas precipitações abre a boca e fala o que não deve. Só que as mesmas pessoas não aprendem a orar quebrando e cancelando. As mesmas pessoas, por conta de um ferimento, por conta de um orgulho, não cancelam as palavras que liberaram. Quer dizer, sua vida vai ser uma desgraça, você vai perder tudo, você vai pagar caro. Eu atendi os dois. Quem pagou caro? Foi um ou foi os dois? Quem desceu o fundo do poço? Foi um ou foram os dois? Foram os dois. Os dois. E qual seria a atitude correta? Quem conhece a palavra? Eu vou buscar em Deus. Eu vou orar. Eu vou clamar. Eu vou liberar o perdão, nós vamos nos levantar, nós vamos restaurar, nós vamos aonde nós estamos falhando, eu quero. Então, começando aqui, eu falei dos ídolos, que entrou, a nação empobreceu, os ídolos que entrou na casa de Jacó, trouxe desgraça para a casa dele, a palavra liberada por conta de um ídolo, que estava lá, ele precipitadamente falou uma palavra sem pensar, e aquela palavra criou vida, e a pessoa que ele mais amava morreu, por causa da palavra liberada, porque foi liberada uma palavra, mas nunca foi cancelada. E aí, é muito fácil a gente, através das precipitações, dar abertura, e o mal entrar, e ali começar a agir. Gideão teve uma vitória incrível. Gideão fez o que ele achava que ele não podia fazer. Venceu com 300 homens um exército gigantesco. Impressionante a vitória que ele teve. E aí, de repente, após uma grande vitória, uma grande conquista, Gideão resolve se acomodar. Quando chega no momento de governar, olha a palavra, governar, liderar o povo, ele disse assim, não, eu não vou governar vocês, nem eu, nenhum da minha família vai governar vocês. Por que ele fez isso? Porque era muita responsabilidade. Talvez ele não quisesse aquela responsabilidade. E aí, nessa situação, ele diz ao povo, fala o seguinte, pega os despojos da guerra aí, vocês vão trazer aí
algumas coisas que eu vou pedir a vocês, ouro, prata e algumas coisas, e fez uma estola sacerdotal, e o povo já tinha tendência à idolatria. E o resumo da história é que aquilo se tornou um objeto de idolatria na vida deles. E aquilo foi uma grande desgraça. Bispo, o que o senhor quer falar? Eu quero dizer o seguinte: quando a gente não governa, alguém vai governar. Se você não governa, alguém vai governar. Ele não quis liderar nem o povo, nem sua família. O que aconteceu? Vamos lá, deixa eu ler aqui com vocês Juízes 6, 1 e 2. De novo os israelitas fizeram o que o Senhor reprova. Durante 7 anos ele entregou nas mãos dos midianitas. Os midianitas dominaram Israel. O roubo, a destruição, a perda aconteceu, diga comigo, por causa da falta do relacionamento com Deus. Essa foi a causa da desgraça da nação. Tem nada a ver com midianita. Por isso que eu disse, o problema não é o problema. Parecia que o problema era os midianitas. Os midianitas só era a causa, o efeito, né, de tudo o que já vinha acontecendo espiritualmente, a falta do relacionamento. Esses erros fatais, eles só serão fatais se nós não aprendermos nada com eles. As coisas que nós, as escolhas erradas, os erros que cometemos, eles só são destrutivos quando a gente não aprende nada. Não tiramos lição nenhuma dos nossos erros, das nossas experiências. Então, a obediência é a chave, diga comigo, que abre todas as portas. E a desobediência fecha todas. Obediência abre todas as portas, desobediência fecha todas. É assim que acontece. E aí, o problema nunca foi o inimigo, sempre, e sim a desobediência. Nunca foi os midianitas. Nunca foi os midianitas, foi a desobediência. A obediência abre portas e o favor de Deus. A desobediência fecha portas. Então, eu quero que você repita comigo, o problema nunca é o problema. E sim nossas prioridades. Pensa nisso, por favor. Pensa nisso, eu não vou falar mais nada, só para você pensar nisso. O problema são as nossas prioridades. Enquanto Deus tem o nosso coração, tudo flui independente dos desafios. Tudo. Tudo flui. É a nossa condição espiritual. É isso que determina. Por isso que escolher a fé na palavra, obedecer, atrai para nós uma inundação de graça, de favor para a nossa vida. A nossa batalha, diga comigo, é espiritual. Essa é a nossa batalha. Você pode achar que a tua batalha, meu problema é o A, é o B, é o C, meu problema é o problema financeiro que eu estou enfrentando, meu problema não, é o espiritual. É o espiritual. Ele que determina qual vai ser o resultado. Então, quando Gideão estava no auge da sua liderança, onde derrotou inimigos poderosíssimos, limpou a nação da idolatria, fez o povo ver a glória de Deus através de 300 soldados contra uma multidão, ele não quis mais continuar. Diga comigo, ele não quis continuar. Sabe o que a gente deveria sempre dizer? Espera aí, o que eu fiz para obter esse resultado? O que eu fiz para obter o resultado que eu esperava? O que é o certo? Se eu quero continuar obtendo os resultados, que eu me alegro neles, que é o que eu espero, que eu tenho prazer, o que eu tenho que fazer? Continuar fazendo. Ele não quis continuar fazendo. Ele entrou no comodismo, na inércia, abandonou o seu chamado.
rejeitou o chamado, fugiu da responsabilidade que custou muito caro. Diga comigo, fugiu da responsabilidade e custou muito caro. Fugir da responsabilidade custa caro. Quer falar? E isso aí é a nossa história. Se você vier já estudar a Bíblia, nos livros de reis que repetem crônicas, nós estávamos meditando agora à tarde, você se depara ali que muitos fizeram o que não agradava a Deus, muitos reis, por isso não tiveram sucesso, e parte de alguns reis fizeram o que agradaram a Deus, parcialmente, porque não levaram o povo de Deus a vencer. Nós não podemos sair dessa responsabilidade. Aqui todos nós somos Gideões. Tem o que o bispo falou do governo dos céus, o da terra e o autogoverno. E para a gente conseguir ter sucesso dentro do lar, tem que começar a governar nós mesmos. Não fugir da responsabilidade. Quem foge da responsabilidade não deixa de ser um governo, mas um governo falido. E aí, trazendo para os nossos dias de hoje, que o primeiro governo é o da casa, depois é o da igreja, e depois é o da sociedade, que seria o da escola. Nós não podemos deixar que o mundo eduque os nossos filhos ou governe a nossa vida. Mas que jeito, que maneira? Começando não fugindo das responsabilidades. Eu estou aqui até para poder compartilhar no sentido de filhos, de família, e quero sempre lembrar vocês que a melhor coisa é assumir essa responsabilidade, principalmente perante os filhos. E lembrando que às vezes nós achamos que os filhos não estão atentos ou não têm capacidade, e eles são tão sensíveis emocionalmente, espiritualmente e intelectualmente. Quem que não gostaria de ter aprendido o inglês quando era pequeno? Quem que não gostaria de ter aprendido música quando era pequeno? Porque era bem mais fácil. Eu estou levando para essa linha de raciocínio para você entender. Porque se tudo que você ensina é mais fácil quando é pequeno, o espiritual também. As crianças têm tanta sensibilidade de aprendizado no mundo espiritual, que Deus até deu essa incumbência, que nós temos que aproveitar. E aproveitando já, para impulsioná-los, incentive eles em todas as áreas. Mas voltando a falar agora, falando do cultivo familiar, é necessário que você pegue essa responsabilidade. Não viva uma vida egoísta e esteja atento a todos os detalhes. Não seja um rei, você não seja um Gideão que está fazendo o que é certo diante de Deus e não está prestando atenção se a tua família está fazendo o que é certo. Quer uma nação de sucesso, uma família de sucesso, governe com primeiro bem você e leve a sua família a temer e adorar a Deus. Você vai ver o tanto de batalha que vocês vão vencer. Uma vida de sucesso, uma vida de vitória, filhos tementes a Deus. Sabe que a gente fica mais em cima do que o mundo fala, mais em cima das maldições, dos ditos populares, quando é adolescente, quando são adolescentes são mais difíceis de lidar. Quando ficar mais velho você vai ver. Nasceu, aproveita, dorme bastante. Quando ele tiver 1 ano, você não vai aguentar porque ele vai andar. São tantas coisas. Mitos que eles vão lançando. E, sinceramente, quais que a gente passou? Nenhum. Sabe por quê? A gente não foi fácil, nunca foi... nós não fomos perfeitos, mas nunca fugimos da responsabilidade. Eles são
sedentos, precisam de vocês, precisam de nós, os filhos, sempre, sempre, desde o dia que nasce até depois que casa, nós temos que ser realmente reis que governam, que lideram, que faz a diferença, que mostra o caminho, não só que mostra o caminho, que anda junto com o caminho. Você quer ver uma coisa? Esses dias eu atendi uma mãe pedindo oração, ajuda com o filho, que não consegue mais dormir no quarto dele. Porque ele passou a ver no quarto dele, ele passou a ver espíritos no quarto dele. Literalmente demônios no quarto dele. Então, a partir do momento que ele passou a ver isso e sentir a presença, ele não dorme mais no quarto. E ela queria que fosse ungir o quarto, a casa, né, o quarto. Eu disse, ele tem computador? Tem. Eu falei, o que ele acessa no computador? Ela falou, realmente ele acessa algumas coisas que não estão corretas. Pronto, está aí. É a porta de entrada. O demônio precisa só disso. Entendeu? Ele precisa só disso, dessa porta de entrada. Então, não só, você sabe estatisticamente com quantos anos as crianças estão entrando na pornografia? Sabe? Com 5, 7. E por quê? Porque é mais fácil hoje o espinheiro cuidar, governar. É mais fácil o tablet. É mais fácil, um programa de TV é mais fácil. Ele não tem idade, mas ele tem um celular nas mãos para ter acesso ao que ele quiser. E nossos filhos, não se esqueçam que eles não são do mundo, mas estão no mundo. E, infelizmente, até no nosso meio, temos que vigiar, não tampar o sol com a peneira. Outro dia, deixa eu fazer uma observação assim bem delicada que eu vou fazer. E que me assustou bastante. O mundo está aí. Você está vendo as últimas notícias nas redes sociais, o que bomba? Para mim é assustador ver isso. Né? Hoje eu comentava com alguém por ver a história do mendigo. O mendigo virou um astro. Não virou? O mendigo virou um astro. Aí você olha, o cara convidado para estar em tudo quanto é lugar. Apareceu um vídeo agora de uma influencer, uma moça bonita, que eu não sei o que tem na cabeça, né? Está aí, é a palavra. Com propósito, simplesmente não pode ser outra coisa, senão visualizações, likes, fazendo o vexame de ir na balada beijando o mendigo. Isso os nossos filhos estão vendo. Eles estão aí. Aí é aquela mensagem, né? O que está certo? Parece que é o errado que funciona. É o errado que dá certo. Eu fico pensando no grau, o nível que a sociedade está. Olha o nível. Olha o nível. É o que eu disse desde o início. Ninguém olha que por trás tem um marido que não consegue trabalhar, um pai, uma mãe, uma filha. Já parou para pensar o que essa filha, se não me engano a filha tem cerca de 12 anos, uma coisa assim. O que essa filha está sofrendo? E a sociedade, né, tá aí essa multidão idolatrando e se aproveitando do momento, e aplausos, e ao cara, e etc. É o nível. Então, se nós não governarmos, o espinheiro vai governar. Se nós não assumimos o nosso posicionamento, e quando eu falo sobre isso, estou falando só de casa não. Estou falando de um modo geral.
é posição de governo, é homens que sejam líderes, são coisas hoje que, se nós com princípios e fundamentos, nós não assumirmos um posicionamento firme, o espinheiro vai assumir. O espinheiro vai assumir. O espinheiro vai colocar o posicionamento dele. E o que ele tem a oferecer? É oliveira que ele produz? É vinho que ele produz? Que traz alguma alegria? Não, ele vai produzir o quê? Espinho. Ele só vai ferir, ele só vai machucar. E esse é um posicionamento nosso. Pode falar. E olha aqui em Efésios 6, 4. Pais, não tratem seus filhos de modo a irritá-los, antes eduquem-nos com a disciplina e a instrução que vem do Senhor. Nós temos que ler, pegar a Bíblia como nosso manual, e aquele que não tem como um bom senso de uma vida cristã, esse ele está perdido. Mas o que você quer dizer? A Bíblia tem que conduzir a sua vida. Isso a mãe sempre ensinando os filhos. E o marido ensinando a esposa, viu? Você tem que me ensinar a palavra, sabia? Eu ensino. Efésios Minha primeira ovelha está aqui, meu filho. Aí, olha aqui o reflexo. Você vê que tudo está na palavra de Deus. Você falou que não dormiu? A criança? Porque não está colocando limite. Meu filho, não perca de vista o bom senso e o discernimento. Quem que dá o bom senso e discernimento? Quem que dá a instrução? Os pais. Não é a igreja, não é a escola. Não é o espinheiro. Quem que dá o bom senso? Quem que ama? Deus ama os filhos através dos pais. Apegue-se a eles, pois darão vigor à sua alma e serão como jóias em seu pescoço. Eles o manterão seguro em seu caminho e seus pés não tropeçarão. Olha que filho bem-sucedido. E aí o que eu quero aqui finalizar com esse versículo. Quando for dormir, não sentirá medo. Quando se deitar, terá sono tranquilo. A Bíblia não dá resposta? Se você está ensinando, não assista. Você está monitorando. Você sabe o que eles veem sempre. Não adianta saber e deixar. Realmente você tem aplicado a palavra de Deus para você, no seu dia a dia, na sua empresa, na sua administração, no trato com a sua família, na responsabilidade. Ensinar, você anda em temor, porque você falar para os seus filhos andarem no temor e não andarem em temor, é você ensinar uma coisa que não é verdade. É que nem a mãe que vive gritando para o filho parar de gritar. Você não vai ver nenhum efeito nisso, né? É muita contradição. Então, eu tenho que aprender, viver e ensinar. Então, se essa mãe, que eu nem sei quem que estivesse ensinando, monitorando, andando no caminho, juntamente com o filho, com certeza ele estaria dormindo e não tendo medo. Sabe qual é o problema? Não é só a perturbação do menino. Aquele demônio entrando dentro de casa. A legalidade, né? E dentro de casa. O problema é que ele entrou dentro de casa. E ele nunca entra para uma situação só. Vem o pacote completo. O pacote é completo. Começa ali. A porta de entrada foi ali. Gideão não consultou o Senhor do que ele deveria fazer. Gideão fugiu da responsabilidade. Ele foi para casa. Foi para casa viver uma vida, diga comigo, uma vida sem pressão. Ele não queria responsabilidade. Ele não queria. E aí, a missão era dele. Era o que Deus esperava dele. Deus capacitou para o governo. Deus deu prova disso. Mostrou que era com ele e continuaria sendo. Só que, infelizmente, o declínio de Gideão levou à apostasia do povo que se afastou de Deus. Você vê que tudo começa com liderança. O declínio de Gideão levou ao declínio da nação.
E logo, o que ele estava fazendo? Ele pegou aquela estola sacerdotal e começaram a idolatrar aquilo. E não só isso. O que acontece? Ele foi para casa, sabe quantos filhos Gideão fez? 70. 70 filhos ele fez. Muitas mulheres. Aí, por conta dessa situação, dessa omissão dele, ele teve um filho com uma concubina. E um cara endemoniado. Gideão morreu, esse filho já se proclamou rei, já manipulou um monte de gente, comprou um monte de gente. E sabe o que esse filho fez? Matou 70 irmãos. Então, aí você olha que tudo que Gideão conquistou, desmoronou. Foi um declínio total. Por quê? Por conta do seu declínio espiritual. De fugir da missão, de fugir da responsabilidade. Querido, deixa eu falar uma coisa séria para você, e eu me incluo nela. Diga comigo, tudo é um problema de liderança. Liderança fracassou, os que estão debaixo da liderança vai fracassar. Pode doer, mas estou nela. Estou nela. A liderança fracassou, quem está debaixo dessa liderança vai fracassar. Isso seja uma família, isso seja um negócio, isso seja uma igreja, isso seja uma grande empresa. Quem estiver debaixo dessa liderança fracassou, embaixo, quem estiver debaixo dessa autoridade, debaixo dessa liderança, também vai fracassar. Então isso pesa sobre nós. Isso pesa tremendamente. A aliança com Deus foi quebrada, o povo já passou a servir a Baal-Berite, tudo se perdeu e ficou pior. Por quê? Porque achou pesado a responsabilidade, achou pesado assumir a responsabilidade de liderar e conduzir aquele povo. E infelizmente, o resultado foi muito pior. Foi muito mais grave. A Bíblia diz uma coisa seríssima para a gente, 2 Pedro 2 diz assim, diga comigo, se tendo escapado das contaminações do mundo, como é que a gente escapa da contaminação do mundo? Diga comigo, por meio do conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É assim que a gente escapa. Quando você conhece a Deus, você escapa dessas contaminações. Encontram-se novamente nelas enredados e por elas dominados, ou seja, vencidos. Diga comigo, então, em pior estado, estão em pior estado do que no princípio. Teria sido melhor que não tivessem conhecido o caminho da justiça, do que depois de terem conhecido, voltarem as costas para o santo mandamento que lhes foi transmitido. Confirma-se neles que é verdadeiro o provérbio. Diga comigo, o cão volta ao seu vômito, e ainda a porca lavada volta a revolver-se na lama. Porque conheceu, já saiu de lá, agora vai voltar? Conheceu, já venceu tudo isso? Já escapou, dessas contaminações? Que já trouxe, tanta dor, tanto prejuízo, tanta destruição. Eu não vou voltar para lá. Agora é tudo novo. Eu já sei o que fazer para vencer. Eu já sei que conduta, que atitude. Então tudo começa com liderança. Olha, eu aprendi tantas coisas importantes. A gente fala sobre isso, Hoje me pesa ainda mais essa responsabilidade. Sobre como líder, me colocando como líder de vocês na igreja. Eu tenho responsabilidade sobre vocês, eu tenho responsabilidade sobre a minha casa, sobre a minha família. Eu descobri que eu tenho responsabilidade sobre a beleza da minha esposa. Eu descobri que eu tenho responsabilidade sobre a beleza da minha filha. Eu descobri que eu tenho responsabilidade, nós temos responsabilidade até nisso. Até nisso.
eu descobri que uma família amada, uma mulher amada, filhos amados, principalmente vou falar de uma filha que é amada, que se sente amada pelo pai, que é cuidada, que sente esse amor, jamais vai cair nos braços de algum malandro. Jamais. Ou de qualquer um. Por quê? Porque ela sabe o seu valor. Ela sabe a sua importância. Pode? E ainda bem que você está mais que conscientizado Não disso. aproveite. Deus vai isso cobrar. pode render algum trabalho estético. Oi. Estou brincando. Nem vou falar nada. Não, mas esse aqui tem que se conscientizar mesmo. Muitos anos, todas as mulheres colocaram a responsabilidade, é pregado, a mulher sábia edifica, né? A Mulher Maravilha de Provérbios 31, eu sempre falo para as mulheres meditar em Provérbios 31 o resto da vida, mas o papel do homem, homens. E se eu subir 10 vezes nesse altar, eu gostaria de falar 10 vezes a mesma coisa. É tão importante a presença de vocês no lar. Não estou falando só de sacerdócio, de provedor. Estou falando da proteção, do carinho, do amor, da condução. Pais, você faz a diferença na vida de um filho. Muita. Ele tem que aprender a ser homem, enfrentar, ser corajoso, ousado, eloquente. Mas a sua filha precisa tanto quanto o seu filho precisa de você. Ela precisa sentir que ela é uma princesa, que ela é linda, que ela é amada. E eu falei há pouco tempo para o meu genro que o bispo conseguiu cuidar bem da Bruna, que quando ela fez uma declaração, quando a gente fez bodas de prata, ela falou que pelo menos a pessoa que fosse casar com ela tinha que ser metade do que o pai era. E isso mostrou que ele estava cumprindo o papel dele. E essa questão da beleza, o marido tem essa responsabilidade perante a esposa, viu, maridos? E não estou falando de investimento não, viu, Maurílio? A gente gosta, a gente quer, tá? Mas não é isso não. Mulher amada, mulher cuidada, é mulher feliz. E um coração contente, o que diz a Bíblia? Aformoseia o rosto. E às vezes muitas mulheres estão mal-humoradas, às vezes fora do peso, porque você está fazendo infeliz. Viu? E se você quiser, não vou nem ler aqui, Efésios 5:25 para você, homem. Mas isso não se estende só, não é só para a esposa, vai para a filha. Aí ele teve a responsabilidade, sempre falou, eu falava também com a Bruna, porque eu sou exemplo dela, mas ela tinha que se sentir amada pelo pai. Aí eu falei, Guilherme, você tem noção que no dia do casamento, que o seu sogro pegou a Bruna lá da entrada e trouxe a Bruna pelas mãos, num ato solene, que ele cuidou da Bruna, 22 anos, né? Que a Bruna casou com 22 anos. Cadê você, Bruna? Cadê você, Bruninha? Ele cuidou 22 anos e no ato, 22, né, filha? E no ato que ele foi te entregar a Bruna, Guilherme, ele estava te entregando uma joia para você. E a partir daquele momento, era tua responsabilidade cuidar e amar, e ela tem que ficar mais linda do que ele te entregou. Isso é lindo. Sabe por quê? Isso demonstra como Jesus cuida da igreja. Jesus cuida da igreja purificando, lavando e deixou ela mais linda do que nunca. Então, maridos, pais, cuide bem das suas esposas, cuide bem das suas filhas. Sabe por quê? Crianças com 7 anos, 6 anos, isso é uma pesquisa, são estatísticas, que não se sentem amadas pelos pais,
elas começam a querer abraçar outros homens por carência, sentar em colo. E aí, conforme vai vindo, né, os hormônios, vai ficando mocinha, ela vai transferindo a carência pelo ato da aceitação, tendo intimidade. Isso é a ausência do carinho do pai e da mãe. Mas não é só isso não. Quer ver? Vem cá, filha. Mas a base é essa. Não é só isso não. Tem muitas outras coisas seríssimas. Nós temos o hábito da oração. E não só em casa, mas como na igreja. Certa ocasião nós viemos para orar na igreja, fazer as nossas orações, repreendendo toda a influência, toda a carga negativa que vocês deixam aqui dentro. Então, a gente trava essa guerra contra esses demônios, depois a gente tem que acabar a faxina. Aí um dia a gente está orando aqui, e eu falei, encontre cada um canto na igreja, e vamos travar uma guerra, vamos fazer uma limpeza, vamos repreender toda a carga. E a Bruna, aqui atrás é o batistério, né? E a Bruna foi lá no batistério e voltou branca. Voltou branca, porque ela deparou com a guerra dela lá. Ela sentiu uma presença, uma fúria contra ela. E aí ela voltou branca, assustada, dizendo que ela tinha sentido... O que você viu, filha? O que você sentiu na oração? Fale. Que eu tive medo. Isso, vai. Vai. Eu falei para você que eu senti medo e voltei. E aí o que o papai fez com você? Na frente de todo mundo. Você falou para eu voltar lá, que eu ia Falei, vai lá e enfrentar trava essa guerra e vence ela. Vai lá, trava essa guerra e vence ela, você não vai fugir. Ela falou, tá bom. E aí nós fomos, e aí aqui nós demos uma silenciada. Só para me ouvir. Só para ouvir a guerra dela. E sim, eu não aceito, e sai daqui, eu não tenho medo de você. Eu falei, isso. Aí voltou de peitinho estufado. Né? Toma, venci. Por quê? Porque é isso, a vida é isso. É enfrentamentos. É enfrentamentos. Eu disse, vai haver um momento que você vai ter que travar a sua guerra na sua casa. Você vai ter que travar uma guerra repreendendo a influência, a atuação, o mal que quer atuar na sua família. Amanhã você vai ter que saber defender seus filhos. É igual essa situação que eu citei. Eu falei, vocês oraram lá? Todo mundo com medo. Todo mundo com medo, está errado. Está errado. Nós temos autoridade, precisamos exercer isso, ensinar para os nossos filhos. Então, nós ensinamos. Ela voltou, ela disse, eu senti algo, eu estou com medo. Eu falei, pode voltar lá agora, minha filha. Vai lá, você tem poder, você tem autoridade. Você pode vencer, você não tem que ter medo de nada. Vai lá, enfrenta e põe para correr. Ela saiu, foi e travou a guerra dela e voltou. E depois disso teve as guerras particulares e teve as guerras que teve que enfrentar. Então, o que significa isso? Se a oliveira não governar, o espinheiro vai governar. Se a videira não governar, o espinheiro vai governar. Pode governar a nossa casa, pode governar a nossa família, pode governar a sua vida financeira. E isso a gente pode ir reproduzindo. Aonde eu estou, eu governo. Aonde eu estou, eu sou a videira, eu sou a figueira, eu sou a oliveira. Espinheiro não vai governar. Porque quando a oliveira foge da sua responsabilidade, então ela não vai produzir o que é de maravilhoso. O espinheiro é que vai. E o que o espinheiro? Como diz o texto, venha minha sombra. Que sombra o espinheiro tem? Qual é a sombra do espinheiro? Ele não tem sombra para oferecer. Quem está entendendo, por favor?
Quem entendeu a parte, cuidado com as palavras que saem da boca de vocês. Cuidado com as palavras que saem da boca de vocês. Cuidado com as precipitações. Cuidado com as feridas. Cuidado com as feridas. Manda o lepecide espiritual aí já no começo. Já começa o tratamento. Por quê? Porque se você não começa o tratamento, é aí que o mal vai alojar. Isso vira uma bicheira. Isso vira uma bicheira, infecção pura. E aí é destruição atrás de destruição. Roubo atrás de roubo. Perda atrás de perda. Por isso que nós precisamos governar. Amém? Fique em pé, por gentileza. Feche os seus olhos. Feche os seus olhos. Obedecer a palavra do Senhor é mais importante que qualquer estratégia. Na verdade, é travar a guerra de Deus. Nós travamos a guerra de Deus. Gideão não quis liderar. E infelizmente, que nenhum filho, nenhum neto governou. Por ele não governar, não assumir aquela posição, tudo que ele construiu desmoronou. Tudo, até o de bom, tudo de bom que ele fez, desmoronou. Diga em nossas palavras a poder. As nossas decisões podem trazer resultados poderosos. Aqui no caso dele, afundou a família dele. Hoje nós estamos numa reunião que nós chamamos de o cultivo familiar. Todos se esquivaram da responsabilidade. O que Gideão conquistou não prevaleceu. Os filhos foram assassinados. O mal assumiu e a destruição foi imensa. Tem uma mensagem para nós aqui. Tem uma mensagem. Às vezes a gente acha que o problema é o problema. E o problema não é o problema. O problema é o espiritual. Nós não cumprimos com a missão que Deus determinou a nós. Esse é o problema. E tem coisas que têm preço, tem coisas que têm valor. Como falamos na segunda-feira. A paz não tem preço, mas a falta dela custa muito caro. Custa muito caro. Quando a nossa vida não é usada para algo maior, e quando nós falamos de algo maior para cumprir com o chamado de Deus, agradá-lo, obedecê-lo, nós vivemos uma vida pequena, uma vida perdida. Por isso que nós temos que ter uma causa sagrada. E o início dessa causa é cumprir com o propósito do Senhor, começando em nossa casa. Essa é uma causa sagrada. Quando nós não assumimos o nosso lugar e não possuímos, vivemos uma vida frustrada. Morremos no deserto da vida, nunca entramos na terra prometida, perdemos os dias de glória. Isso é sério. Nós podemos fugir das responsabilidades, achar difícil assumi-las,
mas vamos descobrir ao longo do tempo que nada foi mais fácil. Que não foi mais fácil fugir delas. Nada ficou melhor porque eu não quis assumir minha responsabilidade. Foi um grande e terrível engano. Que rouba anos. Talvez tenha gente aqui que diz assim: ah, bispo, mas eu me sinto sozinho. É assim que começa a obra, sempre com alguém, sozinho. Mudanças têm que começar por alguém. A obra de Deus sempre começou por alguém. Sempre teve um. Que maravilha, que bênção. Poder ser um. Esse um que Deus começou a trabalhar todas as mudanças. O melhor lugar do mundo é onde Deus nos destinou. Aonde Ele nos mandou estar e fazer o que Ele nos mandou fazer. Quando nós não assumimos o nosso lugar e governamos, é aí que está o problema, o espinheiro vai assumir. O espinheiro vai assumir. E aí é quando algum espinheiro vai ensinar o que não deve, vai falar o que não deve, vai escravizar, assume a nossa casa, a nossa família, a nossa vida, assim como o Estado, a nação, como nós temos visto muitos lugares ser devastados porque não tem uma figueira, uma videira, uma oliveira que governa. Então o espinheiro está sempre de prontidão. Ele não tem o medo que os cristãos têm. O espinheiro não tem medo de governar. O espinheiro assume a responsabilidade. Se você não liderar obedecendo a Deus, o mal vai dominar. Não permita isso. Não permita. E ele entra para levar tudo. Para roubar a paz, alegria, saúde. Se nós não educarmos os nossos filhos, ele educa. Se você se recusa a se posicionar e fazer o que é preciso, não é o que é fácil, é o que é preciso. Não vai ficar melhor. Fica pior, com perdas, roubos. Às vezes a gente precisa se levantar com força e fazer o que tem que ser feito. Às vezes alguém tem que pagar um preço diferenciado, alguém tem que se levantar em oração, alguém tem que se levantar e buscar sabedoria. Eu posso incluir aqui, eu comecei falando, por exemplo, das experiências que eu já atendi, poderia citar uma série delas aqui. Mas você vê, num desajuste, o erro entra, o outro não tem sabedoria, então abre-se a boca e se fala uma palavra tão pesada. A devastação entrou. E não sofreu um, sofreu os dois. Se a oliveira, a figueira, a videira se acovardar e forem passivos, inertes, se esquivarem, fugirem, forem preguiçosos, o espinheiro não é. Ele não é. Ele não tem preguiça. Ele está sempre disposto. Ele entra, ocupa o lugar que foi deixado vago. Por isso que a Bíblia fala da casa vazia. Casa vazia, o mal entra e com ele 7 espíritos pior do que ele. E entrando, habitam ali. O último estado do homem é pior do que o primeiro. O inimigo está sempre pronto. O espinheiro, ele promete, ele promete sombra, mas ele não faz sombra.
ele não tem isso para oferecer. Ele só produz espinho, produz nada de bom. Reflita sobre isso. Por isso que nós precisamos nos levantar com um posicionamento firme, espiritual, orar com os nossos, orar com a nossa casa, orar com a nossa família, orar pelos nossos filhos, ensiná-los a orar. Buscar alguém, tem que invocar a presença de Deus em casa, assumir essa posição de governo. Alguém tem que assumir, porque senão o espinheiro assume. A palavra que hoje é governe. E mais, estou falando aqui, mas não estou falando simplesmente família. No teu ramo de atividade, no teu negócio, se você não governar, o espinheiro governa. Se você não for o que governa, ele governa. Por isso que tem que se levantar figueiras, tem que se levantar videiras, oliveiras, que tem o que oferecer, que tem coisas boas, que é dirigido por Deus. Você tem que ser cabeça, a tua empresa tem que ser cabeça, o teu negócio tem que ser cabeça. Você governa. Espinheiro não tem nada para oferecer, só vai oferecer o que não presta. Não tem princípios, não tem valores. Não tem. Fala com o Espírito Santo. Fala com o Espírito Santo e peça ao Espírito Santo, eu quero essa unção de governo, Senhor, para assumir minha posição, porque o diabo não vai governar o que é meu. O diabo não entra na minha casa, o diabo não entra na minha família, o diabo não toca no que é meu. Fala com Deus. O espinheiro chama para que todos se abriguem, mas debaixo dele, mas ele não tem o que oferecer. Nós não podemos ser pessoas cegas, anestesiadas, que são levadas pelos espinheiros. Assuma a responsabilidade, vamos assumir a nossa responsabilidade, como pais, como mães, como empresários, como homens de Deus, como maridos, como esposa. Levante-se, levante-se para ser. Olha, deixa eu dizer uma coisa a você. Se você abriu a sua boca e falou uma palavra pesada contra o seu cônjuge, trata de quebrar, porque ela vem sobre você e você paga junto. Se você liberou uma palavra precipitada sobre o seu cônjuge, amaldiçoando seu marido, sua esposa, cancela isso e tira a ferida do orgulho, tira essa bicheira daí, porque ela está te matando e o diabo vai se aproveitar disso, e já não se aproveitou para alojar aí, e criando e corroendo, destruindo, gerando uma infecção, uma inflamação. A hora que você vê, está tudo destruído. Cancela. Palavras que você liberou, palavras que você falou. Não. Seja mais sábio do que o diabo, seja mais inteligente do que ele. Não libere palavras que vão atrair essa carga. Ele está esperando isto. Palavras têm poder. Por suas palavras, a Bíblia diz que você será justificado, por suas palavras você será condenado. O texto diz que o cedro, que tipifica a obra do Senhor em nossa vida, a Bíblia diz que ele botará fogo, o espinheiro botará fogo no cedro. Ele vai consumir o cedro, que são as obras poderosas que Deus fez em nossas vidas. Cedro é uma árvore de 30 metros de altura. É a obra de Deus. Não importa o tamanho das conquistas, se nós não nos posicionarmos, o espinheiro se posicionará. Queimará as boas conquistas, nossa vida, casamento, família, saúde, tudo. Não importa o quanto você subiu, se você não der continuidade, o espinheiro vai queimar tudo isso.
porque é o diabo por trás dele, é o diabo governando por trás dele. Então abra a tua boca e fale palavras poderosas. A minha família é uma bênção, a minha família, o meu casamento é uma bênção, os meus filhos são uma bênção, em nome do Senhor Jesus. O meu lar é uma bênção, a minha casa é um pedacinho do céu, em nome do Senhor Jesus. Eu declaro as mais ricas bênçãos sobre o meu lar, as mais ricas bênçãos sobre a minha família. Eu declaro, em nome do Senhor Jesus, o Senhor reina, governa na minha casa, em nome do Senhor Jesus. Eu sou uma oliveira, eu sou uma videira, eu sou e eu governo. Deus governa através da minha vida. Não, eu não fujo da minha responsabilidade, eu não fujo. Em nome do Senhor Jesus, abençoe a tua família, abençoe o teu marido, abençoe a tua esposa. Às vezes a gente é tão corajoso para abrir a boca e falar uma palavra que não deveria, e aí falta coragem para falar as palavras que deveriam ser faladas. A gente tem tanta coragem para falar: você não presta, você é um ordinário, você é isso, você é aquilo, mas não temos coragem para dizer: você é uma bênção. Eu peço perdão pelas palavras, eu peço perdão pela precipitação, por tantas coisas que eu tenho falado que não deveria falar. Ore, abençoe tua casa, tua família, abençoe, e diga com autoridade: espinheiro não tem poder na minha casa, espinheiro não tem poder na minha casa, espinheiro não tem poder na minha casa, não, espinheiro não tem poder na minha casa, em nome de Jesus. Diga: minha casa é uma bênção, minha família é uma bênção, meu casamento é uma bênção. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Olha o que eu vou pedir para você fazer. E os obreiros, por favor, prestem atenção no que eu vou pedir para vocês fazerem. Vocês que estão em família, quero que você faça assim com a sua esposa, quero que você faça assim com o seu marido. Dê as mãos para ele. E os obreiros, vai em quem está só, faz o papel do familiar dele. Faz o papel, e você também se coloque no papel de como se ele fosse teu familiar. Em nome de Jesus. E sabe o que vocês vão fazer? Vocês vão concordar com a vitória de vocês. Vocês vão concordar que vocês são uma família vencedora, vitoriosa. Vocês vão concordar com a prosperidade de vocês. Diga: eu concordo com a vitória da minha família. Eu concordo com a nossa vitória. Eu declaro a nossa vitória. Eu declaro em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus, somos nós que vamos governar. O espinheiro não vai governar na nossa casa. O espinheiro não vai governar no nosso negócio. Não, o espinheiro não toca na nossa família. Em nome de Jesus, nós vamos vencer, nós vamos crescer, nós vamos avançar, nós vamos prosperar, nós vamos, em nome do Senhor Jesus. Faça concordância, diga: eu concordo com a tua vitória, eu concordo com a tua vitória, eu quero declarar as tuas vitórias, eu profetizo as tuas vitórias, em nome do Senhor Jesus. Declara as vitórias de vocês, declara as vitórias da tua casa, declara a vitória do teu marido, declara a vitória da tua esposa, declara, em nome do Senhor Jesus, declara, concorda. Eu declaro, eu concordo com as tuas vitórias, eu profetizo as tuas vitórias, eu declaro em nome do Senhor Jesus: a nossa família é uma família vencedora, a nossa família é uma família vitoriosa, em nome do Senhor Jesus. Ninguém pode nos deter, ninguém pode impedir as nossas vitórias, ninguém pode impedir o cumprimento da grandeza de Deus em nossas vidas, ninguém. Diga em nome de Jesus: nós somos um casal vitorioso, nós somos uma família vitoriosa, nós somos uma família vitoriosa, nós somos uma família vitoriosa. Em nome de Jesus,
nome de Jesus. Vê se tem alguém sozinho, obreiro. Vê se tem alguém sozinho. Em nome de Jesus. Diga assim em voz alta comigo. Diga, nós somos. Diga, nós somos uma família vitoriosa. Diga, minha família é uma família abençoada, vitoriosa, para a glória de Deus. Diga, minha casa é um santuário do Senhor. Diga, minha família é formada por discípulos do Senhor. Diga, eu sou uma figueira, eu sou uma videira, eu sou uma oliveira. Diga, eu governo, nós governamos. Diga, o espinheiro não governa na minha casa, não toca na minha família, não tem poder sobre o que é meu, porque eu governo através do Espírito Santo. Eu governo em nome do Senhor Jesus. Diga, a minha família é uma bênção. Diga, nossa família é uma bênção. Diga, nós somos vitoriosos e seremos a cada dia mais. Diga, cada dia, cada semana, cada mês, cada ano que passar, nós estaremos mais abençoados para a glória do Senhor. Diga, Senhor, acampa os teus anjos ao redor da minha família. Diga, acampa os teus anjos ao redor da minha casa. Diga, acampa os teus anjos ao redor de tudo que me pertence. Diga, Senhor, eu tomo posse da tua palavra. Diga, eu assumo a minha responsabilidade. Diga, eu governo. Que o teu Espírito governe através da minha vida, porque eu vou governar através do teu Espírito Santo. Diga, eu posso, em nome do Senhor Jesus. Vira para cá, feche seus olhos e levanta as suas mãos. Senhor, abençoe todas as pessoas que aqui estão. Abençoe as famílias, abençoe os lares, abençoe os casamentos, abençoe, Senhor, abençoe os negócios. Coloca o teu Espírito Santo, Senhor, nesses homens e nessas mulheres, que nós possamos nos levantar com força total, como o espinheiro, como a oliveira, como a figueira, e que o espinheiro não tenha poder, Senhor, não tenha acesso, não governe sobre nós e muito menos sobre o que nos pertence. Eu abençoo, Senhor, eu abençoo, que nós possamos crescer a cada dia mais, que nós possamos nos fortalecer a cada dia mais e viver tudo que o Senhor tem para nós. Toda a glória, toda a grandeza que o Senhor tem para nós. Abençoe todas as famílias que estão no painel de oração, Senhor. Consagra essas famílias, Senhor. Consagra todos, Senhor, todos. Quero pedir a tua bênção sobre cada lar, sobre cada família. Que haja diferença, Senhor, nessa casa. Que haja diferença nessa família. Em nome do Senhor Jesus. É o que eu declaro, é o que eu profetizo, é o que eu oro. Nesta noite, em o nome do Senhor Jesus, envia anjos em cada lar. E que a tua presença esteja nesse lugar, Senhor. Que o mal não suporte a tua presença. Que não suporte a presença do teu Espírito em cada lar. E que ali reine a paz, o amor, a alegria, a união, a prosperidade, a abundância, para a honra e a glória do teu nome. Diga, nós cremos, recebemos e tomamos posse desta oração em nome de Jesus. Amém? Para Jesus bem forte.